Obrigado pela presença aqui de todos. Vamos lá. A gente está mais um dia aí para mais um bate-papo, né? Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aí a participação de cada um. Hoje nosso bate-papo é com a Surrai Automóvel, com a novidade que foi lançada aí essa semana em São Paulo, né? Que já estava em algumas regiões, mas agora abriu para São Paulo capital, que é a cobertura compreensiva. E o Otávio está aí para falar dessa novidade, né? Dessa nova oportunidade de negócios para fechar na Surrai. E eu quero que vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, chamem no chat e Otávio pode seguir aí. Obrigada, viu? Obrigado você, Shelida, pela abertura. Peço a sua Imagina. gentileza de me ajudar aí com o chat. A partir do Com momento que eu certeza. compartilhar aqui, eu não vejo. Pessoal, excelente dia a todos. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Um prazer aqui estar com vocês. Aqui, gente, nós estamos em casa, hein? Precisar me interromper para fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, fica à vontade, utilizem o chat. A ideia aqui não é nenhum treinamento, é um bate-papo para falarmos um pouco da companhia, um pouco das novidades. Então, sintam-se à vontade aí para me interromper a qualquer momento, que eu estarei à disposição. Vou compartilhar minha tela. Eu vou falar um pouco sobre a Surrai, sobre as nossas novidades, sobre quem somos. Acho que essas informações elas são importantes a gente ter elas atualizadas a todo momento, porque para o cliente é um diferencial saber de quem é a companhia, o que que ela vem fazendo, o que que ela vem constituindo, o que que ela vem entregando aí para o nosso mercado segurador, né? Então, o propósito da Surrai, o porquê que ela nasceu, é um propósito muito claro, né? E a gente costuma falar isso sempre que a gente pode, sempre que a gente tem a oportunidade. Então, obrigado, time da NBA, por isso. O nosso propósito é democratizar o mercado de seguros, fazer com que mais pessoas tenham acesso à apólice de seguro, mais pessoas tenham acesso ao seguro. Como que a gente faz isso? Como que a gente busca fazer isso hoje no mercado? Com duas máximas muito importantes aqui para nós, que é aceitação e custo competitivo. Para que mais pessoas possam ter acesso à apólice de seguro, para mudar aquela vertente do 30-70, a gente precisa da aceitação. E essas pessoas que possuem determinados veículos precisam saber que ele pode ter seguro e que a companhia ela vai aceitá-lo em qualquer momento. Então, esse é o nosso propósito máximo aqui, resumidamente, para vocês é democratizar o mercado brasileiro e fazer com que mais pessoas tenham acesso ao seguro, através de aceitação e custo. Hoje, quem é a Surrai? Qual que é o seu posicionamento de mercado? Hoje nós somos uma seguradora com 13 anos de existência no mercado segurador brasileiro, uma seguradora 100% nacional. Apesar do nome Surrai, de vez em quando o pessoal pergunta, é brasileira, ou é estrangeira, 100% brasileira. Hoje, com 13 anos de operação aí no mercado, nós já somos a sétima seguradora do ranking SUSEP quando a gente olha só o seguro de automóvel, e a tendência é que no próximo ano a gente seja a sexta, e eu vou falar por porquê para vocês. Somos a maior seguradora de motos do Brasil, especialista em perda total, e nós temos o maior crescimento nos seguros de automóvel do ano de 2024. Hoje a nossa carteira ela é composta por mais de 1.200.000 clientes segurados, temos cerca de 45 mil corretores cadastrados e tudo isso a gente toca com 265 colaboradores. Esse é o, esse é o nosso escalão aqui para atender os 45 mil corretores, mas claro, aqui um reforço muito importante, a nossa operação hoje, ela possui 45%, 44% centralizada com as nossas assessorias. Então, a assessoria ela é um braço muito forte da Surrai e é um braço que tem total autonomia para a tomada de decisão junto conosco. Então, utilizem bastante da assessoria. Aqui eu trago para vocês o ranking brasileiro de market share, como eu comentei com vocês, quando a gente olha só o seguro de automóvel, nós somos a sétima seguradora do mercado, nós temos a Mafre ali em sexta, né? A Mafre, ela já possui a mesma quantidade de itens emitidos que a Surrai, só que a gente tem uma predominância da moto e com a chegada da compreensiva, a tendência é que o nosso ticket médio aumente
e a gente possa aí brigar por esse sexto lugar. Se vocês perceberem ali, e isso a gente traz, né, que é muito importante, é uma conquista da Surrai, todas as seguradoras que estão acima ali têm uma sigla de GRP após o nome. O que isso significa? Que são grupos que em determinados momentos da sua existência foram comprando outras carteiras, incluindo mais parceiros dentro do seu processo. E hoje a Surrai ela é uma seguradora única que ainda não participou de nenhuma compra, nenhum incremento de carteira, e nós temos a honra aí de ser a sétima no mercado de automóvel. Aqui é uma reflexão, a gente traz essa reflexão em todos os nossos bate-papos, porque é uma reflexão muito importante. Esses daqui são dados oficiais da frota circulante da capital mais região metropolitana. Então, hoje, nós temos rodando aqui na capital mais região metropolitana próximo de 13 milhões de veículos, sendo 8 milhões e 500 mil carros, 300 mil caminhões, 2 milhões 200 mil motos, 1 milhão e 830 mil utilitários, 125 ônibus e micro-ônibus. E por que a gente traz esse dado? Qual é a ideia de trazer esse dado? Eu estou no mercado aí um pouco mais de 10 anos, certamente tem pessoas aqui na sala que estão um pouco mais de tempo que eu, e a gente sempre ouve falar que só 30% do mercado segurador, só 30% do mercado de automóveis possui seguros. E por que só 30% do mercado possui seguros, né? O que nós estamos fazendo como enquanto seguradores para que mais pessoas tenham acesso ao seguro? O que nós estamos fazendo enquanto corretores no processo de divulgação para que mais pessoas tenham seguro? Então a gente traz aqui a frota circulante para fazer um paralelo muito importante é, com essa pirâmide aqui do 30-70, né? Então, hoje a gente tem aqueles 30% de clientes que possuem seguro no automóvel, que são aqueles 30% tradicionais, que são os caras que estão segurados aí nas grandes seguradoras, nos grandes players, é aquele cara do rouba-monte, que, meu, sai da HDI, vai para Azul, da Azul vai para Porto, da Porto vai para Itaú. Então, nós temos aqui dentro desse cenário os bancos trabalhando, os corretores tradicionais trabalhando, e nós temos um cenário onde nós percebemos uma alta concorrência e, consequentemente, uma baixa conversão, porque eu tenho mais pessoas ofertando seguro para aquele público de cliente, que é considerado o público ideal, que possui um score bom. Então, consequentemente, eu tenho uma taxa de conversão menor. Quando a gente olha para a reflexão do propósito da Surrai, com a frota circulante e a pirâmide, a gente vem para os 70%. Quem que é os 70% e onde a Surrai surgiu e o que a gente pode entregar de diferencial? Os 70% sem seguro estão localizados lá os jovens, aquele cara que tem um veículo modificado, cara com baixo score, que tem falta de conhecimento sobre o seguro, sobre as ferramentas que possam fazer ele ter seguro, tipo de veículo que o mercado tem um pouco mais de restrição, a idade do veículo, acima de 20 anos, abaixo de 20, acima de 30 anos. O valor está errado. Falta de aceitação. Acho que tem alguém com o microfone aberto. 10.800, tá bom? E aí, no mesmo relatório... Deixa eu ver se eu acho aqui. Valor de 10.350. Então, tudo bem, eu vou continuar com a minha... Valéria, consegui ativar o mudo dela. Então, nós temos dentro desses 70% aqui, o que a gente observa, né, como oportunidade olhando para a Surrai? Nós temos dentro daquela frota circulante 95% das motos que ainda não possuem seguro, daqueles 2 milhões e 200, dos 8 milhões e meio de carros, 62% ainda não possuem seguro, 89% dos caminhões não possuem seguro. E quem está ofertando para esse público? Gente, quem está ofertando para esse público hoje são as APVs. As APVs possuem mais de 8 milhões de pessoas vinculadas às APVs que procuram e eles proporcionam a cobertura através do que eles entregam. Nesses 70% estão os novos corretores, porque vocês concordam que para esse público, quando a gente olha a Surrai, é mais fácil ofertar, porque tem menos gente ofertando. Consequentemente, a gente tem uma baixa concorrência e uma maior taxa
de conversão, uma alta conversão quando a gente olha esse público dos 70%. Então, aqui é uma reflexão entre o propósito da Surrado, a frota circulante e a quantidade de pessoas que ainda não possuem seguro. O que a gente quer dizer com isso? A gente tem um mar de oportunidade muito grande ainda para trabalhar e ofertar junto aos nossos clientes, junto à nossa base, junto às pessoas que ainda não possuem seguro. Aqui eu trago um pouco para vocês sobre o podcast de Carona com a Surrai. O de Carona com a Surrai é um podcast nosso que está disponível no nosso YouTube e toda última terça-feira do mês a gente lança um episódio novo. Nós já temos episódios sobre sinistro, sobre área comercial, sobre marketing digital. E qual que é a ideia do nosso podcast de Carona com a Surrai? É uma nova forma de comunicação, uma comunicação mais dinâmica, transparente, leve e acessível, com temas relevantes no dia a dia do corretor de seguros, para que a gente possa deixar vocês o máximo possível atualizados das ferramentas da companhia, deixar vocês o máximo possível inteirado com as novidades da Surrai e com aquilo que a gente pode ofertar de solução diferente para os nossos clientes. Quem puder e tiver a oportunidade de acessar o nosso canal, dar uma olhada nos nossos vídeos, a gente fica muito feliz e agradece vocês, tá bom? Próxima ferramenta aqui que eu gostaria de compartilhar é o Surrai Music Hall. O Surrai Music Hall é a nossa casa, é a nossa mais nova casa de shows aí, com capacidade de mais de 9.000 pessoas. O espaço é a maior casa fechada de shows da América Latina, onde nós vamos atender lá diversos tipos de eventos, desde shows musicais, eventos corporativos. Então, nós temos lá a plataforma de relacionamento. Nós estamos localizados dentro do SP Market, ali em Interlagos, estacionamento muito amplo do shopping, temos o nosso camarote, área VIP. Por que que nós estamos falando aqui do Surrai Music Hall? Por que que a gente traz isso para vocês? Além de ser uma ferramenta muito grande de relacionamento da companhia, reforça muito sobre a nossa marca, sobre quem somos e sobre os investimentos da companhia sobre a Surrai, sobre aquilo que a gente entende como diferencial. Então, o Surrai Music Hall é mais uma plataforma aí para reforçar o nosso marketing, reforçar a nossa parte de comunicação e, claro, para recebê-los lá e trabalhar como uma ferramenta de relacionamento, que será um prazer. Shelly, daí está tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Comentou alguma coisa? Tá tudo ok, Otávio. Pode seguir. Então tá bom. Agora, vamos Tavinho, bom falar. dia. Bom dia, tudo bem? Fala, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Eu, Paulo Vilches falando. Eu me atrasei porque eu tive que entrar num outro compromisso, mas estou a caminho da NBA. Estou no carro, estou ouvindo aqui o Otávio fazendo a apresentação com maestria. E queria já agradecer a oportunidade, né, de falar com tanta gente ao mesmo tempo. Acho que é um assunto bastante relevante, aí, novidade muito importante que a gente lançou no mercado. O Otávio já falou, eu vou reforçar, a Surrai é a companhia da oportunidade, é a companhia que pode mostrar para vocês um caminho diferente. Né? A gente costuma dizer que a Surrai é contra o modelo, é contra tudo que todas as companhias tradicionais falam há tanto tempo, né? Contra todo o discurso que sempre foi feito de que determinados veículos, determinados tipos de utilização, determinadas pessoas não teriam acesso ao seguro, né, por diversos motivos. Então, obrigado por estarem aqui com a gente, ouçam atentamente, a Surrai está acelerando, tem muita coisa ainda por vir. Como diz o Marco Surrai, que é o nosso fundador e é o dono, sócio proprietário da companhia, é só o começo, né? Tem muita coisa por vir. Então, eu estou por aqui, né? Eu sou o responsável aí pelo canal Assessorias. Já agradecer o time da NBA, né? Por ser esse parceiro tão forte conosco. O canal Assessorias tem uma relevância enorme dentro da Surrai. A Surrai nasceu com as assessorias e eu sempre falo, o corretor que está através de uma assessoria na Surrai, ele tem muitos privilégios, tem muitas facilidades, porque a assessoria tem um caminho facilitado dentro da Surrai. Então, usufruam disso também.
Tá bom? Eu tô por aqui, Otavinho, eu tô ouvindo e daqui a pouco tô aí na NBA. Obrigado, chefe. Obrigado pela participação. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, trazendo essas reflexões que são muito importantes para o nosso dia a dia. Obrigado. Dando seguimento aqui, a gente combinou que nós falaríamos muito mais do assunto do momento, né, Shelda? E o assunto do momento é a cobertura compreensiva da Surrai. Então, a partir da segunda-feira, dia 13, nós iniciamos aí com a comercialização da cobertura compreensiva em todo o estado de São Paulo. Estado de São Paulo, região metropolitana. O que é importante, e aqui a gente traz algumas dicas, alguns toques e algumas informações que serão importantes no decorrer aí dessa comercialização dessa nova cobertura, né? Então a gente inicia nesse início só com os carros, picapes, vans e Vuks. Neste momento a gente ainda não liberou a compreensiva para as motos e para os caminhões. Trabalharemos a compreensiva por enquanto só com carro, picapes, vans e Vuks. Nós já temos a compreensiva liberada para a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo interior, São Paulo capital e São Paulo litoral. O que é importante, porque que a gente sempre traz as regiões que já estão disponíveis? Porque a apresentação da compreensiva não está vinculada ao CEP do corretor, está vinculado ao CEP de risco desses estados. Então, você, corretor, que cotar um cliente que tem região de risco lá do Paraná, por exemplo, vai ofertar a compreensiva. Então, o CEP de risco ele é o fator determinante para a apresentação ou não da cobertura compreensiva. Aqui, o que é importante sobre a Surrai, o que é importante falar sobre a compreensiva? Nada muda no DNA da companhia. A companhia ela segue com o seu DNA ativo, firme e forte. A gente segue dando aceitação para os veículos com mais de 20 anos, segue sendo do DNA da companhia a inclusão. A gente segue trabalhando a aceitação e a competitividade de uma maneira muito clara. Então, nada muda no DNA da Surrai. Claro que para a compreensiva, nesse início a gente vem com algumas regras ali, que também são fáceis de observar, que são apenas 3 regras primordiais, tá? Aceitação de veículos até 20 anos. Então, somente na compreensiva a gente entra com aceitação de veículos até 20 anos. Todos os demais veículos a gente segue ofertando normalmente nas coberturas que hoje nós já temos, a gente segue sendo especialista no seguro de roubo e furto e segue dando aceitação normalmente para os veículos de acima de 20 anos. Só na compreensiva que a gente entra com essa restrição. 2 restrições na compreensiva que são as únicas aí quando a gente olha o modelo Surrai. Veículos blindados nós não aceitaremos na compreensiva, mas claro, continuamos aceitando nas demais coberturas, e os modelos elétricos, veículos elétricos que nós aceitaremos, modelos até 5 anos. Então essas são as 2 únicas restrições que a gente tem. Nesse início de operação, tem um diferencial da Surrai que é muito importante, e a gente pede e conta com a ajuda da NBA e de todos os corretores que estão aqui presentes, para que seja feita a divulgação dessa informação. Todo e qualquer cliente da Surrai terá desconto de 25% na franquia quando o segurado optar por uma oficina de rede referenciada. Esse é um diferencial muito grande, é importante ter essa informação. E o Luiz havia levantado a mão. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Fica à vontade, amigo. Pode Oi, Otávio. É o liberar. Olá, Luciano. tudo bem, Luciano? Bom dia, tudo bem? Obrigado aí, Tudo ótimo. NBA, pessoal da Surrai, pelo convite. Otávio, você já me respondeu a pergunta sobre o veículo blindado. Nas demais coberturas vai ter aceitação. Era essa a minha pergunta. Obrigado, Legal, hein? legal. Hoje, Luciano, lá no nosso cotador, nós colocamos uma perguntinha nova lá, que é perguntando se o veículo é blindado, sim ou não. A partir do momento que você colocar sim lá,
automaticamente ele só vai trazer as demais coberturas, ele já nem dá a opção da compreensiva, tá? Então, esse vínculo lá dentro do sistema é importante, porque aí a gente apresenta só aquilo que a gente tem a possibilidade de dar aceitação para aquele modelo de negócio, tá bom? Obrigado pela Nacho, pergunta e pela participação. e ontem mesmo eu já transmiti uma proposta de compreensiva para um Uber, cara. E foi uma surpresa muito feliz. Deu tudo certo, tá em fase de análise agora de vistoria, mas 100% da FIP. Um carro, um Jack T40, eu acho, velho. Um carro exótico, velho. E aceitou ir para Uber ainda. Bem bacana. Que bom, Luciano, que bom. Aproveitando o seu depoimento, Luciano, aí trazendo um reflexo aqui à Operação Surrai, quando a gente indica aqui no material que é o mesmo DNA Surrai, é isso mesmo, tá? A gente segue dando aceitação para todos e para todos os tipos de modelos. Claro, em algum momento a gente até brinca que a gente aceita 99,9% dos casos, né? Não 100%, porque em algum momento pode ser que tenha lá um caso que foi recusado, mas a aceitação da Surrai, enquanto modelos de utilização, é sim um diferencial. Obrigado pela sua participação. Pode falar, Shelly. Tá surgindo aí algumas dúvidas aí no chat. Tá. E o primeiro foi a Verônica, que questionou se veículo de leilão vai ter cobertura compreensiva, se vai aparecer a cobertura compreensiva para esses veículos. Tá bom, tá bom. Sobre as perguntas da compreensiva, Shelby, eu vou passar aqui o material, porque daqui para frente é só compreensiva, aí no final a gente faz um compilado dessas principais perguntas, se Tá ótimo. eventualmente não foi respondida aqui durante o material, tá bom? Tá bom. Mudança importante hoje dentro do nosso cotador. Vocês que trabalham com a Surrai com mais frequência, sabem que o nosso cotador ele aparecia ali 5 opções de cálculo, né? E agora com a chegada da compreensível ele está trazendo 4 opções de cálculo. O que que muda? A única coisa que muda é que se vocês perceberem ali nos produtos, não tem o produto só de roubo e furto, devidamente escrito. Significa que a Surrai deixou de ofertar o roubo e furto? Não, não, a gente continua ofertando roubo e furto normalmente. O que que a gente precisa fazer? Aqui na tela das coberturas do lado esquerdo, eu tenho a opção de zerar o RCF. Então, se eu quiser ofertar o roubo e furto, eu zerando o RCF, a primeira opção ela passa a ser só o roubo e furto. Então, é uma questão de parametrização aqui que dá para ser feito manualmente com na cotação para apresentar só o roubo e furto. Então, nada muda, a gente continua ofertando normalmente. Caso eu queira só o roubo e furto, eu zero o RCF, ele vai me dar o custo só do roubo e furto. Aqui do lado esquerdo também, eu consigo selecionar as franquias. Hoje nós iremos trabalhar com a básica, reduzida e a majorada. Na compreensiva vai vir o valor, logo embaixo do custo do prêmio total, já vem o valor da franquia para aquele veículo. Então, é uma mudança aqui estrutural, quando a gente olha o nosso cotador, mas que não muda nada no DNA da companhia. A gente segue ofertando aquelas modalidades que a gente já ofertava, só com uma mudança ali de direcionamento na forma de manusear o portal, tá bom? É que é muito importante. Nós fizemos uma FAQ, e nós iremos trazer aqui dúvidas recorrentes com os corretores e com as assessorias, para que a gente mate essas dúvidas de vocês e vocês já fiquem craques aí sobre a compreensiva. É importante dizer, compreensivo da Surrai, a gente segue sendo simples, tá? Então, o que que a gente cobre dentro da compreensivo? O que que está incluso? Seguro de acidentes. O que que a gente não tem? Não tem carro reserva, não tem vidros, ainda não cobre carroceria. Nós vamos cobrir o casco, seguro da compreensiva, a perda parcial e fenômenos da natureza, como enchente, incêndio, terremoto e o roubo e furto total. Então, aqui é importante dizer que a gente segue sendo uma seguradora que trabalha naquilo que é simples e diferente das demais. Por isso que a gente ainda não entra com o seguro convencional de compreensiva, como é conhecido no mercado. Nós aceitaremos veículos modificados ou tunados dentro da compreensiva? Sim, nós aceitaremos normalmente. O que que é importante? Nós aceitaremos, mas em caso de sinistro, reparos serão feitos conforme o original de fábrica. Isso é uma informação importante porque a gente precisa indicar isso para o cliente,
quando a gente ofertar um seguro compreensivo da Surrai para esses tipos de veículos. Então, a companhia aceita normalmente, só que em um eventual reparo, repara como original de fábrica. Isso é importante. Trazendo aqui sobre pagamento de franquia, que é uma dúvida recorrente que tem gerado aí. Nós teremos os 25% de desconto e todas as nossas oficinas credenciadas, referenciadas, parcelarão a franquia do cliente em até 3 vezes sem juros, tá? O que é importante, a gente já ouve falar aí, pô, tá, já consegui com uma oficina X, Y, parcelar em 10 vezes, parcelar em 12. Isso pode acontecer sim, tá? Isso pode acontecer, é uma regra da oficina. O que é importante dizer? A Surrai exige que as oficinas credenciadas parcelem em pelo menos 3 vezes. Ah, mas tem oficina que parcela em 10, parcela em 12. Eu posso seguir? Pode normalmente também, nenhum impeditivo, desde que seja uma condição que a oficina oferte. Regra, a Surrai exige que seja feito em pelo menos 3 vezes. Aceitaremos veículos com avarias pré-existentes? Também tem sido uma pergunta aí recorrente. Nós aceitaremos normal, claro, mantendo os nossos critérios atuais, como a gente já percebe em alguns casos hoje dentro da nossa operação. Pô, são muitas avarias, passa de 20%, pode ser que seja recusado. Passa de 20 horas de avarias, pode ser que seja recusado. A companhia irá avaliar, dependendo das avarias que tenha, pode ser que aceite ou não, com uma redução da FIP ali. O próprio time técnico que fizer a análise da vistoria vai dar essa restrição lá no portal, direto no parecer de aceitação. Em sinistro, obviamente, aqueles danos pré-existentes não serão cobertos. Então, aqueles danos que existiam no ato da vistoria não serão cobertos, que acho que tranquilo, né? O seguro cobre enchente? Sim, a compreensiva da Surrai cobre enchente, só que para água doce, rios e inundações de água da chuva. Água salgada não cobre. Também é uma regra de mercado. Existem aqui algumas ponderações previstas em condições gerais. Quando que vai cobrir em casos de inundações? Pô, quando o cliente não forçar o carro numa enchente, não forçar o carro. Então, claro, aqui é uma regra de mercado, estando tudo 100% de acordo, vai cobrir normalmente as enchentes quando a gente fala de água doce, tá? Outra pergunta, como funciona a substituição de veículo? Substituição de veículo, se for um CEP que a região já esteja elegível para praticar a comercialização da compreensiva, normalmente poderá ser substituído o veículo, incluída a cobertura. A única questão é que nós vamos solicitar uma vistoria prévia antes de emitir o endosso. Então, nos casos de substituição, eu posso sim já incluir a cobertura. Terei cobertura se o carro for roubado, furtado e localizado? Aqui também é um pouco de regra de mercado. Se o veículo for recuperado sem danos, não há indenização. A gente devolve para o cliente, segue a vida, segue a cobertura. Se houver danos durante o furto ou roubo, a seguradora vai cobrir os reparos normalmente, descontando apenas a franquia. Então, os reparos são superiores ao valor da franquia. Ok? Nós vamos cobrir normalmente, tá? O que nós não temos hoje de disponível dentro da nossa cobertura compreensível? Compreensível é aquilo que eu trouxe no início para vocês. Quebra de vidro, retrovisores, carro reserva e pequenos reparos. Então aqui, ó, o foco da Surrai são os serviços essenciais, as perdas de alto valor. A gente ainda não tem esses serviços disponíveis dentro do nosso leque. Reforço novamente, é um produto simples, com solução diferente, para que mais pessoas possam ter acesso ao seguro. Endosso para inclusão de cobertura é possível? Sim, eu consigo endossar a apólice Surrai para inclusão da cobertura compreensiva, obviamente, desde que seja um CEP de risco da região atendida. Muito importante. Pode ser que peça vistoria? Sim, pode ser que peça vistoria. Por quê? Porque é um veículo que já está segurado conosco, mas com uma cobertura inferior, tá bom? Da minha parte aqui sobre compreensiva, era isto. A Shelly levantou a mão. Pode falar, Shelly.
Surgiu a dúvida do Edgar referente a isso, de incluir a cobertura compreensiva. Mesmo na utilização de Uber, dá para fazer a inclusão dessa cobertura? Edgar, nada muda, meu amigo. Sim, dá para incluir. Conforme aí o nosso amigo Luciano colocou, ele já até fechou um Uber, então dá para incluir sim. Claro, obviamente, dependendo da atividade. Pô, é um Uber, mas a atividade principal é locadora. Pode ser que restrinja um percentualzinho da FIP, mas aceitação normal, meu amigo, 100%, tá? Shelly, eu tô com o chat aqui agora, eu tô passando, tá? Na compreensível, o veículo pode ser rebaixado? Sim, pode ser rebaixado, só que claramente, em um eventual reparo, nós vamos reparar com as peças originais de fábrica, ok? Oficinas referenciadas, nós temos um link que já está em posse da NBA, a NBA vai compartilhar com todos vocês, onde nós temos todas as nossas oficinas referenciadas cadastradas naquele link. Então, você consegue, de acordo com o CEP do cliente, ver a oficina mais próxima para fazer o direcionamento, tá? Aqui eu gostei da pergunta do Rodrigo. Essa eu vou deixar para o Paulo, hein? Shelida, bom dia, tudo bem? Existe a possibilidade de expandir para o Norte e Nordeste a cobertura compreensiva? Ô, Rodrigo, essa daqui o Paulo responde mais tarde, hein, meu amigo? Pra você não me colocar em problema, hein? Ô, Rodrigo, a pergunta é boa, cara. Já cheguei, tô aqui do lado do Otávio já. É, Só fecha o seu. Bom, deixa eu ir aí. Peraí. Ele tá aqui do lado do Otávio. Olá, gente. Agora eu tô aqui do lado do Otávio. É Rodrigo, né, que perguntou? Legal. Rodrigo, boa pergunta. Né? A gente está num processo de expansão, né, da cobertura compreensiva. Então, como o Otávio bem disse aí no início, a gente faz faseado, como a Surrai sempre fez, né, em todas as coberturas que foi lançando. Surrai começou, lembra, gente, a Surrai era só roubo e furto, focado em moto, e foi abrindo, né? Veio a PT Colisão, depois veio o terceiro, e sempre fazendo isso regionalmente, tá? Regionalmente por estratégia, regionalmente por estrutura, né? Para a gente realmente conseguir fazer as entregas que a gente se propõe. Então, a gente fecha agora praticamente toda a parte sul, né, do mapa. Tá faltando Rio de Janeiro e Espírito Santo para gente lançar. E sim, tá? A gente tem uma perspectiva aí de acelerar essa expansão. Pra vocês terem uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo, a previsão inicial era dezembro, né? A gente está em outubro já com o estado inteiro, tá? Então, a gente deve vir aí Rio de Janeiro, acredito que o próximo passo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e, e aqui aí uma torcida, vamos falar aqui minha, né, do time comercial, e eu sei que das nossas assessorias, principalmente lá do Nordeste, Norte e Nordeste, os nossos corretores, que a gente deve virar para 2026 com todo o Brasil, tá? Vamos aguardar, não é uma promessa, é uma expectativa, porque realmente está se mostrando uma cobertura com uma aceitação do mercado muito legal, as pessoas realmente, os corretores estão gostando muito, tem trazido muito mais negócios para nós em todas as regiões que a gente entrou, então a perspectiva é boa, tá, Rodrigo? Obrigado pela pergunta. Valeu, Rodrigo. Rodrigo perguntou aqui ainda, outra dúvida, aceitação, segue os mesmos critérios de 100% assim por diante? Sim, Rodrigo, nada muda, tá? Continuaremos trabalhando normalmente aí a aceitação de 100%, visto aqueles casos como, por exemplo, veículo de leilão. Veículo de leilão, por uma questão óbvia de haver uma depreciação na compra, pode ser que a gente deprecie também na aceitação de seguro, mas todos os demais, a análise de crivo, o sistema vai avaliar, pode ser que aceite 100%, ou se tiver alguma pendência, faça ali a devida redução da FIP. Antes de eu continuar, pode falar, Edgar. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Joia. A regra para mudar na renovação, para cobertura, ou vou mudar para compreensiva. O bônus, faço a redução igual ao mercado? Edgar, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Renovação Surrai, nós vamos dar um benefício ao nosso cliente. Ele vai ter o acréscimo de cobertura e não vai perder o bônus. Nós vamos acrescentar o bônus para ele, tá? Isso só para renovação Surrai. Renovação oriunda do mercado, regra de mercado. Renovação Surrai, concederemos o bônus, tá bom?
Grande diferencial, meu amigo. Precisa de vistoria ou não? Vistoria vai ser avaliada na transmissão, Edgar, porque nós estamos diante de um cenário de inclusão de cobertura, de uma cobertura parcial que ele não tinha antes. Então, dependendo da análise de CRIO, pode ser que a gente peça vistoria sim. Mas tem bastante casos que eu já tenho percebido a gente isentando também, tá? Mais uma perguntinha. Quando a Tá. gente vai imprimir a cotação, ele aparece as opções lá, roubo e furto, perda total. Eu tive um caso recente que eu fui renovar a Surrai e estava com cobertura PT. Só que quando eu fiz a edição do orçamento, mandei para o cliente, ele viu lá roubo e furto. Algumas você consegue desmarcar, só que o furto não. E aí, era um prêmio lá de R$ 1.000, quando ele viu roubo e furto 600, aí ele falou, tô apertado, vou fazer esse mais barato. Existe a possibilidade de a gente não ter essa opção de não aparecer só o roubo e furto, manter só aquele que realmente tem? Tem uma Porque senão a opção. gente perde negócio e dinheiro, né? E vocês também. Sim, claro. Tem uma O cliente viu opção. mais barato, ele, putz, tô apertado, vou pro mais barato agora. Sim, sim, perfeito. Tem uma opção dentro do nosso cotador, Edgar. Depois o time da NBA pode te mostrar também. Dentro do cotador, debaixo das coberturazinhas, tem uma impressora. Aquela impressora é o que a gente quer mostrar no cálculo. Então, você, como estratégia da sua corretora, você pode ticar ou não aquela opção para mostrar no cálculo. Se você optar por não apresentar o roubo e furto, você tira ali a impressorazinha, tira o tique dela e só apresenta para o cliente a opção que você deseja, tá? Aí é uma estratégia de comercialização da corretora, você pode fazer isso sim. Para mim, esse campo ele não funciona só nessa cobertura de Ruby Furto. As outras ele funciona. Fica Tá. desabilitado. Eu não sei se é alguma configuração. Provavelmente é uma configuração, mas vamos dar uma olhada, tá? Ô Shelly, você Obrigado. anota ele aí certinho para depois a gente dar uma olhada? Pode deixar. Então tá bom. Quando não aceitar, não vai aparecer no cotador a compreensiva? Sim, Jéssica, exatamente. Quando não aceitar, não vai aparecer a compreensiva. Cotei um veículo com mais de 20 anos, ele já não vai trazer a compreensiva, vai trazer aquelas coberturas que tem aceitação para aquele veículo, tá? Obrigado, gente. Shelly, quer fazer aí a finalização do nosso bate-papo? Bom, quero agradecer, que foi de grande valia aí o aprendizado de hoje, né? Acho que muitas dúvidas foram sanadas aí. Agradecer a todos os corretores que participaram e agradecer a vocês pela participação e pela parceria de sempre. Obrigado, chefe. E Nossa, Obrigado falar a para os todos. corretores, precisando, contem conosco, pode me chamar a Diana aqui, que é o nosso suporte operacional da Surrai, e a gente está aí à disposição. Obrigado, gente. Excelente dia a todos. E bora vender com a Surraia. Compreensiva é mais uma oportunidade aí de crescimento de carteira, aumento de ticket médio e maior remuneração no final. Contem com a gente também. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada a todos vocês, um bom dia. Tchau, gente. Bom Tchau, dia, tchau. boas vendas.